senhor já teve algum embate com demônios e se já, como é o demônio? O demônio não é um macaco com um rabo e chifre como vos ensinaram. O demônio é um corpo sutil, um corpo energético, que ele pode se apossar de um ser humano de uma hora para outra, cometer um delito, e depois quem vai pagar o delito é aquele de quem ele se apossou. Por exemplo, quando está diante do delegado o que foi vítima da possessão do demônio, o delegado não quer saber do demônio, diz assim, mas como é que você matou seu filho? O delegado diz, se eu estava fora de mim, o homem diz, mas e quem estava nele? O demônio, mas só que juridicamente não vale, ele é que vai para a cadeia. Cuidado, ore e vigiem para não serem possuídos por ele. O que o senhor pode dizer sobre essas inúmeras obras que agora saem na mídia e também nas artes que tratam sobre a sua vida? Alguma delas tem alguma verdade, alguma relação com a realidade? Elas são todas muito bem-vindas, porque elas, na polêmica, elas despertam as consciências, elas põem dúvidas, elas esfacelam dogmas, elas fazem com que os seres humanos comecem a raciocinar que o capricho não é bom para o ser humano, capricho é bom para o quadrúpede, mas não para o ser humano. Então esses filmes todos, Última Tentação de Cristo, Da Vinci, são todos muito bem-vindos, porque move a curiosidade dos seres humanos e remove as viseiras. Como agora não é mais o tempo da Inquisição, os seres humanos podem discutir, conversar, e os que raciocinam verticalmente podem raciocinar e livremente chegar a uma conclusão diferente do que aquela que foi condensada como numa lata imposta durante milênios. Agora estamos chegando no tempo de raciocinar livremente, graças a Deus. Há 2000 anos atrás, o Senhor só possuía discípulos masculinos, porque agora seus discípulos também são mulheres. Já entendendo essa pergunta em relação ao Senhor com o sexo, o Senhor aprova? Isso, então é o seguinte, em primeiro lugar, que há 2000 anos eu tinha só discípulo por duas razões. Uma, que a lei imperava lá, que a mulher era olhada como inferior, mas eu tinha as mulheres que me seguiam sim, que me assistiam sim, a Bíblia relata o nome de algumas delas, entre as quais Madalena. Agora, detalhe, meu pai, quando foi crucificado, ele disse, na hora da crucificação, os meus filhos homens me abandonaram, ficou um só. E daí as mulheres ficaram lá batendo no peito em protesto e me confortando com suas presenças. Então meu pai disse que agora, com a minha volta, é de justiça que eu dê dignidade, que eu honre as mulheres, que eu trate-as com dignidade, que eu dê prestígio a elas, porque elas foram corajosas na hora da crucificação. E ninguém é obrigado a crer, mas é coincidência, entre aspas, que no ano de 48, quando eu reencarnei, justo em 48, foi proclamado pela ONU, a Organização das Nações Unidas, o direito de igualdade para as mulheres. Direito este que elas adquiriram diante do meu pai por ocasião da minha crucificação. Por coincidência, também neste ano que eu reencarnei, logo depois cumpriu-se uma profecia em que Israel voltou a ter uma nação, uma pátria. Tudo isso são coincidências, entre aspas. De qualquer maneira, ainda para finalizar, quero dizer que os homens deveriam sempre considerar o valor verdadeiro das mulheres. Todos vieram de uma mulher, logo não podem discriminar as mulheres. Agora, quanto a sexo, é a última pergunta que ele me fez. Desde que eu jejuei em Santiago do Chile em 79, eu não tenho mais as inquietudes que são comuns nos homens. Deus me deu poder sobre a carne. Eu olho para todas as mulheres que aqui estão e as que estão comigo com o amor de pai, mas não com a avaliação da anatomia delas. Eu olho conforme
o amor do Pai em mim é peculiar. E as mulheres que aí estão olhando nos meus olhos podem ver que eu não as olho medindo como é normal nos homens. Não medindo, não tem nada contra o sexo. Só louco teria algo contra o sexo. Porque o sexo foi Deus que criou. Eu só quero lhes recomendar, jovens, que sejais cuidadosos no vosso relacionamento. Sejais cuidadosos, porque a explosão demográfica é uma realidade. Usai os preservativos que a ciência concedeu antes de ficar qualquer preservativo que podeis usar para evitar a proliferação das doenças. Quem encontra os preservativos é porque aposta na procriação desordenada. É uma insanidade se encontra os preservativos uma vez que a terra já está inchada. Meus filhos, eu amo liberdade e desejo que sejais todos livres. Se não puderem ser livres fisicamente, que sejais consciencialmente. Guardai o espaço da vossa consciência para ser livre dos filhos. Não permitir jamais que quem quer que seja venha dar um nó na vossa consciência. Pensai livremente, independente, porque religião, meus filhos, é só para quem ousou afastar-se de Deus. Religai. Se vós não vos afastardes de Deus, não necessitais de religião. Chegam várias perguntas com relação à sua ligação com a Igreja Católica, porque o senhor acaba de defender algumas posições que a Igreja Católica não defende também. E após falar da relação que o senhor tem com a Igreja Católica, eu pessoalmente que o senhor comente outros temas polêmicos, como por exemplo a legalização de maconha e o aborto, pessoal. Eu disse assim, sobre o aborto, há 2 minutos, se algum órgão do teu corpo for motivo para escândalo, arranque-o forte. Está lá na Bíblia escrito, porque se uma mulher for estuprada, enquanto que não é criança, porque o status de criança, o feto só adquire quando ele é passivo de ser criado individualmente da gestante, enquanto que o feto não pode ser criado individualmente, independente da gestante, ele não é criança, ele é um feto. Então quero deixar bem claro, é bom que saibam bem claro isto, é que o espírito acopla no feto só no momento em que ele aspira o primeiro ar hausto de ar vivificante. Então, nas primeiras semanas, se a mulher constata, ou se o médico constata que a mulher vai morrer no parto, valoriza-se a vida dela. Agora, para completar, já que falaram em Igreja Católica, que no tempo da guerra para a formação do Zaire lá na África, freiras foram estupradas e o sumo pontífice da época, Paulo VI, autorizou que abortassem. Isso é dos anais da história. E depois, na guerra da Bósnia, o então sumo pontífice disse que não poderiam abortar. Qual dos dois estavam com a razão? Meditai vós, jovens. Quero lhes dizer, escuta meus filhos, que apesar do calor aqui do recinto, eu estou amando vos encontrar, quero que saibam. Sois cabeças raciocinantes. Quero explicar, eu vou respondendo na medida do possível as perguntas, mas tem muitas perguntas, então aqueles que não obtiverem resposta, lembrem-se que podem obtê-las. Tem mais de 300 perguntas respondidas no site.